Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. Muito bom estar com vocês aqui nessa noite maravilhosa de segunda-feira. Quero dizer para vocês que hoje a gente vai avançar em alguns Boa temas noite. importantes. Lembrando que na semana passada falamos sobre um assunto que despenca. Vai lá, Paloma, tranquilo. Um assunto que despenca na nossa provinha, que é a nossa maravilhosa estatística, tá? Mas antes de começar em estatística, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte: é, do que a gente viu até agora, acho que vocês já fizeram um cadernão aí de vários assuntos, né? Eu sei que vocês já treinaram uns, outros vocês gostam mais, outros vocês gostam menos. Mas em relação ao que a gente já conversou, tem alguma treta que é muito tretada, que você falou assim, cara, isso aqui realmente é muito louco, eu não consegui ver até agora. Ou tá tudo bem, tudo tranquilo, a gente pode tocar o barco aqui e seguir a nossa vida como se nada tivesse acontecido em 6 meses, 7 meses passados. O que que vocês acham? Como é que vocês estão quanto a isso? Tá todo mundo bem? Diga, Pedro. Professor, em Diga, querido. matemática, eu tenho mais dificuldade assim, em questão de função, equações, aqueles Entendi. muito x, y, pega, principalmente questões assim que vai elaborar gráfico, né? É Perfeito, um, perfeito, perfeito. É uma né? dúvida bem comum, Pedro, uma boa dúvida. A E é o galera que do curso mais cai na prova também, né? É uma tem uma das parte da coisas. prova que fala sobre identificar padrões, identificar funções, identificar, elaborar equações, é algo Uhum. importantíssimo, né? É, alguém mais tem alguma pauta com relação a essas dúvidas que passaram? Eu passei muito rápido. Momento a gente conversar um pouquinho sobre essas coisas, né? Acho importante fazer essa nivelada, esse equilíbrio. E aí, o que que vocês acham? Ou não? Ou posso seguindo? O que que vocês acham? Tá de boa? Ou mais ou menos de boa? Tá bom, então. Ah, muito bem, muito bem. Deixa eu botar aqui então nossa telinha branca. Vou falar um pouco de. Vou dar uma sequência com relação ao que a gente viu. Lembra que eu falei com você que a gente ia dar uma sequência em relação à nossa estatística, tá? Ah, e aí, a gente viu na semana passada três medidas. Eu chamei, quer dizer, a matemática chama de medidas de tendência central, tá bom? E aí, se você olhar no teu caderno, você vai ver que a gente viu média, moda e mediana, tá? São essas três basicamente que a gente vai falar. Só que agora eu quero falar de mais dois itens importantes aqui. É, eu quero falar sobre um conceito. Estamos falando de estatística, tá, gente? Continuação do nosso tópico passado de estatística. Nosso última ideia, nossa ideia aqui na sequência. Eu quero falar sobre desvio padrão, tá? Então, desvio padrão, tá? Então, lembra, todo aquele papo de estatística que a gente já teve, que é para que serve a estatística, qual é a função social da estatística, como a gente pode, digamos, manipular os dados, como a gente pode apresentar os dados, fica já na tua memória, busca esse conceito aí de antemão, que eu vou falar dessa ideia de desvio padrão. Bem, a ideia do desvio padrão está relacionado, bem, como a própria palavra já diz, né? Sair um pouco do padrão. Mas como é que a gente vai entender isso em relação à parte numérica da nossa distribuição estatística? Bem, para entender o desvio padrão, a primeira coisa que eu tenho que perceber é que eu tenho que ter uma distribuição. Então, você vai encontrar quais são normalmente, né, no Enem, as distribuições possíveis, né? A gente pode encontrar na forma de tabelas, pode encontrar na forma de gráficos. Então, as distribuições vão ser apresentadas para vocês. Beleza. É, então, como é que eu vou fazer essa ideia do desvio padrão?
Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vou pegar aqui alguns números, tá? Eu vou pegar aqui uma sequência que eu separei para vocês, que é o seguinte: fazer uma tabela que vai ser ah, pegar assim a classe da pessoa, a turma, né? A turma da pessoa. E aí, a partir disso, eu vou dizer que ela é assim, ó. Terceiro ano A, terceiro ano B, tá? Terceiro C, terceiro D, tá? Bem assim. Terceiro E e terceiro. Diga, Gustavo. O desvio padrão é a esquadra da variância, né? Olha ele. Olha, o Gustavo tá antenado aí com as ondas de rádio do nosso maravilhoso Baobá. Sim, de fato. Mas eu preciso primeiro falar um pouco para você, Gustavo. Na verdade, você está correto, muito bem. Mas o que é a variância? Você lembra o que é a variância? Esse conceito de variância, que significa o que varia, né? Em termos gerais, né? Então, memorizar que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância é bom, né? Só que eu quero falar um pouquinho mais sobre essas coisas, tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês, então. Antes de falar o que é essa tal variância, vamos pensar o seguinte. Vou fazer o seguinte, ao invés de pegar classe, já que o Gustavo já levantou a bola, esse assunto para vocês é novo ou é uma coisa que vocês já ouviram? Tirando o Gustavo aí que já mandou raiz quadrada da variância. O que vocês acham? É uma coisa normal, é uma coisa que vocês já ouviram ou não? É nova. Nova, Pra né? mim é nova também. Perfeito, perfeito. Pra Então, mim é eu nova vou. também. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, o que vai acontecer? Desvio padrão é o que a gente chama, já complementa aí, de medida de dispersão. Medida de dispersão. O que significa isso? Significa dizer que quando eu olhar o conjunto de dados, eu vou perceber se esse conjunto de dados estará próximo à média ou os números estarão afastados da média, ok? Então, numa série de dados, eu vou olhar para a média, ok? Para a média desses dados. E aí eu vou poder comparar se esses dados estão dispersos à média ou concentrados em relação à média. Entende? Por isso que a gente vai tratar essa ideia de medidas de dispersão. Tá bom? Tem a ver com Professor, eu isso. não entendi. Ok, ok, ok. Eu não Noite, entendi. tranquilo, tranquilo. É um conceito novo. Eu quero só chamar a atenção para o seguinte. Quando você tem, deixa eu pegar aqui um exemplo, tá? Bimestre, deixa eu pegar aqui para vocês. Bimestre, sei que eu falei um pouquinho rápido, mas vamos juntos. Bimestre e notas. É um exemplo bem tranquilo em termos de distribuição aqui. 4 bimestres, segundo, terceiro e quarto. E as notas foram 5, 8, 6 e 9. Tá bom? Bem, o que a gente pode calcular aqui de primeira? A média, né? Vamos calcular a média aritmética. Qual é a média aritmética dessa distribuição? Aritmética. Bem, se você lembra bem o que é uma média aritmética, tá de boa. A gente vai fazer uma soma, né? 5 mais 8 mais 6 mais 9 divididos por 4. Tá bom? E isso aqui dá, bem, 8 com 5, isso dá 13. 13 mais 6, 18. Tudo bem? Perdão, 13 mais 6, 19. Desculpe. 19 mais 9, 28 por 4. 28 por 4. 2, 3, 4, Isso aqui 5, é 6, 7. 7. Tá bom? Então temos a Não média. foi 13, foi 7 domingos. Oi? Foi 7? Diga.
Nada, professor, perdão. Não? Tranquilo? Tranquilo, Natália? De boa? Tá, aham, tá Bem, certo. então, repara, a gente tem 28 vezes, divididos por 4, que dá 7. Essa é a média. Então, a primeira coisa que eu vou apresentar para vocês, o que é o desvio. Veja bem, desvio, tá? Ou seja, quanto que esses números estão afastados da média. Isso é um desvio. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar cada número, e vou diminuir em relação à média. Quer dizer, eu vou calcular a diferença de cada número em relação à média. Beleza? Então vamos lá. O que que eu vou fazer? Vou fazer primeiro assim, ó. Vou colocar assim, ó. 5 menos 7. Ou seja, eu peguei o 5 e estou olhando para a distância que ele está da média. Muito bem. Depois eu vou pegar o 8 menos 7. 8 menos 7. Depois eu vou pegar o 6 menos 7. Vou completando isso aqui. Calma aí. Depois eu vou pegar o 9 menos 7. Tudo bem? Só que repara, o desvio para a gente é justamente essa diferença entre um número da distribuição e a média. Então, a partir de agora, só vai me interessar as distâncias positivas, ok? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Esse número aqui, 5 menos 7 é menos 2. Não me importa o menos 2, tá? Eu não vou fazer com número negativo. O que eu vou fazer aqui é o módulo. O que é isso? Módulo de um número é simplesmente a versão positiva dele, tá bom? É a versão positiva. Então, por exemplo, módulo de menos 2 é o simétrico de menos 2, que é o 2, tá bom? Então, eu vou pegar o módulo de todo mundo, porque eu só estou interessado nas versões positivas de um número da distribuição até a média, tá? Então, vou fazer essas contas. 2 aqui. Ó, 5 menos 7 é menos 2. Só que o módulo de menos 2 é 2. Segura esse número. 8 menos 7 dá 1. Escreve isso aí. 6 menos 7 dá menos 1. Diga, Bia. Professor, então, tipo assim, quando tiver lá o módulo, é sempre um número positivo? É porque eu nunca tinha Exatamente. escutado essa palavra. Exatamente, exatamente. É uma palavra que eu não usei ainda, né? Não usei ainda nos nossos encontros. Módulo de um número é, geometricamente falando, é a distância desse ponto, desse número, até a origem, até o zero. É como se você pegasse a reta, dividisse em vários pedacinhos e quisesse saber a distância de qualquer número até o zero. E essa distância é sempre positiva, tá bom? Porque é uma distância, tá bom? Então, aqui a gente vai ter menos 1 é 1 e 9 menos 7 é 2. Ok. Só que agora eu vou avançar um pouquinho. Eu calculei todos os desvios. Todos os desvios. Só que agora eu vou calcular, gente, o desvio médio. Desvio médio. O que que é isso? Você vai pegar, escreve na linha de baixo, tá? Desvio médio. Então vamos lá. O que que é o desvio médio? É simplesmente a média dos desvios. Tudo bem? Então, o que está acontecendo aqui? Como é que você vai calcular esse desvio médio? Você vai somar as 4 parcelas, 2 mais 1 mais 1 mais 2, e vai dividir por 4, porque são 4 desvios que nós calculamos. Tá bom? Então, o desvio médio desta distribuição é 2 mais 1 mais 1 mais 2. Ou seja, isso aqui é. Cadê? 2 mais 1 mais 1 mais 2. 2 mais 1 mais 1 mais 2. Divididos por 4. Quanto é que dá isso? Bem, 2 mais 1, 3.
mais 1, 4, mais 2, 6, divididos por 4. 6 divididos por 4, gente, dá 1,5. Só segura esse número. Deixei de boa, tá? 1,5. Tá? Entender essa ideia de desvio médio? Quer dizer, eu estou pegando uma média de todos os desvios possíveis em relação à média, ok? Eu te dei recapitulando, eu te dei uma sequência de notas, aí pedi para você calcular a média. Aí você calculou, somou tudo, dividiu por 4, encontramos a média 7. Depois que você encontrou a média 7, eu falei para você o seguinte, olha, agora a gente é capaz de calcular um desvio. O que é isso? É quanto cada número está distante da própria média. Quanto cada número da distribuição está distante da média. Só que eu te falei que esse número, ele é um número positivo. Por isso eu coloquei essas barrinhas. Eu coloquei módulo. Depois eu disse para você que a gente pode calcular um desvio médio. Então a gente pegou cada desvio, somou e dividiu pela quantidade de desvios. Aqui a gente tem 4 desvios e dividiu por 4, tá bom? Esse é o desvio médio. Tudo bem até então? Tranquilo? Tá de boa? Tá legal? Tudo bem? Legal. Então agora a gente é capaz de falar do que é essa tal variância, tá bom? Vamos falar um pouco dessa variância e vamos falar de fato do desvio padrão. É bem tranquilo, tá? Basicamente, o que a gente tem o que eu não quero que vocês sintam o impacto da fórmula, tá bom? Mas o conceito é o seguinte: o desvio padrão, ele vai medir o quão concentrada está a distribuição. Se os números estão próximo da média ou se os números estão afastados da média, dispersos da média. Entende o que eu quero dizer? É uma medida de dispersão. É uma medida que vai ser útil para a gente entender esse tipo de concentração de dados. Tudo bem? Faz sentido esse negócio? Ou não? Ou viajei? É uma medida de dispersão, tá bom? É uma medida que você vai olhar para os dados e pensar, poxa, isso aqui está muito afastado da média ou pouco afastado da média, tá bom? Vou até escrever isso aqui. Se você não anotou, por favor, anote agora. Vamos dizer assim, medida de dispersão significa afastamento, 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 ou concentração, concentração. Diga, Carol. Professor, e esse Diga. número final, então, seria o quão concentrado está? Ou o quão desviado está? Ainda não é o quão concentrado está, tá? O que a gente calculou aqui, qual foi a média dos desvios? Repare que a gente ainda não chegou no conceito, na fórmula, no jeito de calcular o desvio padrão. Ainda não. Eu estou pegando um pré-requisito que eu estou chamando de desvio médio. Quer dizer, eu estou pegando um número e diminuindo da média. Tá bom? Foi só uma conta que eu fiz. Ok? É só um pré-requisito para a gente poder chegar até a fórmula do desvio padrão. Diga, Bia. Ô, professor, calma que eu me perdi. Então, a Diga. gente vai, tipo assim, ver se os números estão afastados ou perto da média do desvio ou, tipo, da média geral? Da média geral. Exatamente, Bia. Da média geral. Ah, Da tá. média geral. É isso. Exatamente isso. O quão isso está afastado ou concentrado da média que você vai calcular, enfim, em função dos teus dados. Tá bom? Exatamente isso. Tá? Muito bem. Então você anotou isso com carinho, com cuidado. Agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou apagar a parte de baixo desses cálculos todos. Guarda esse termo desvio médio, tá bom? Deixa eu apagar essas coisas aqui. Eu vou deixar o conceito, tá? Não quero que vocês
Esqueçam. Vocês já sabem o que é uma média aritmética e tudo mais. Beleza? Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês lembram o que é moda? Vocês lembram o que é mediana? Lembram dessas coisas? Lembram sim? Sim, lembro. Beleza. O que é moda, Duda? Moda é quando o valor, tipo, é um valor que aparece Sim. maior, várias vezes. Tipo, acho que é um negócio Isso. assim. Exatamente. Não maior vezes que aparece, a palavra não No existe. número maior É de que vezes. aparece várias vezes. Isso, É um exatamente. número maior de vezes. Perfeito, Isso. perfeito, 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 perfeito. E quem pode definir para mim, por exemplo, o que é mediana, que a gente viu na semana passada? O que vocês acham? Mediana. Dá É uma o olhada aí valor no. que fica Ah, no meio. É o valor central, né? Boa Maria Barcela, exatamente. É o valor central. Isso. Mediana, exatamente. Legal. Então, beleza. Então, estamos lembrando, né? Então, a gente vai fomentando essa memória. Muito bem. Deixa eu fazer uma outra observação para vocês. É muito comum aparecer um símbolo nesse momento, que é o símbolo de somatório. Beleza? Somatório. O que é isso? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma soma convencional. Por exemplo, 1 mais 2, anota embaixo, mais 3, mais 4, mais 5, até 100, por exemplo. Tá? Se eu não quiser escrever cada um dos termos que você está vendo aí na sua tela, eu escrevo esse símbolo aqui, ó. Não se assustem, por favor. O que é esse símbolo? O que é esse símbolo? Vocês já tiveram aula de história com a Lídia, né? Vocês já estudaram integralismo? Já chegaram? Brasil. Já. Já, né? Já. Matheus que falou, né? Matheus, que símbolo é esse? Do Acho que é uma coisa integralismo. grega. Como? É um símbolo grego. É uma letra grega, sim, 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 sim. Não lembro o significado. Vocês já ouviram falar É sigma, né? É o sigma, exatamente, exatamente. Vocês já ouviram falar no Anauê, no grito, na saudação do grupo Sim, fascista, Aham. né? sim, sim. Eles se apropriaram dessa letra. Isso é uma letra grega que é o sigma, beleza? Então, para você não esquecer, lembra que esse símbolo ele fez parte desse movimento. Muito bem. Para a gente aqui, esse símbolo significa somatório. Beleza? Somatório. Tá? Então, se eu quiser representar essa soma que você está vendo, de 1 a 100, eu represento assim, ó. Somatório. Ó, eu vou usar essa definição para dizer o que é desvio padrão, porque a fórmula é grande e aí eu vou condensar. Então, eu estou traduzindo para vocês o que é o símbolo, tá bom? É só um código. Bem, de 1, veja bem, ó. De 1 até 100. Assim. Olha o que está acontecendo. Eu estou pegando todos os números de 1 a 100 e estou somando. É justamente o símbolo que eu estou apresentando para vocês. Somatório. Tá bom? Então, guarda esse símbolo que eu vou falar agora da fórmula do desvio padrão. Esse símbolo representa um somatório. Nesse caso, eu estou representando a soma do primeiro número natural até o centésimo. Todos naturais, de 1 a 100. Tá bom? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui, gente? Deixa eu apagar isso aqui, tá? Uma vez anotado isso, só para traduzir essa brincadeira. Muito bem. Então, agora, uma letra grega chamada sigma vai fazer parte do nosso vocabulário agora. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou definir para vocês agora
o conceito de variância. Beleza? Anota aí. O que é a variância? Eu vou apresentar para você uma fórmula, tá bom? Então não se assuste, por favor. Por que eu estou falando disso tudo? Porque aparece no Enem, tá? Já tiveram questões de estatística sobre desvio padrão e variância. Então é algo que você tem que estar minimamente ligado e ligada. Bem, o que é a variância para a gente? Vou botar aqui uma fração. Ela vai ser o somatório, veja bem, somatório. Isso aqui é aquela soma que eu disse para você de todos os quadrados dos desvios. Olha só o que vai acontecer. Vou traduzir os símbolos, tá? Anota com calma comigo. Anota com calma comigo. Divididos pelo somatório das nossas frequências. Então, calma, já vou traduzir tudo. Não te preocupes, tá bom? Eu vou botar aqui com calma. Para calcular é mais fácil do que fazer a fórmula, tá? Eu vou botar aqui de 1 até n, tá? Só para vocês ficarem aí com a formulinha, tá? Então, o que eu vou querer fazer? Veja bem. Eu tenho a distribuição. Eu tenho a distribuição de dados. Primeira coisa que eu vou querer fazer é calcular a média. Depois que eu calcular a média, eu vou pegar os desvios. Depois que eu pegar os desvios, eu vou pegar os quadrados desses desvios e vou somar todo mundo. E aí eu vou dividir pela quantidade de termos. Isso eu vou chamar de variância. Tudo bem? É só isso que vai acontecer. É só isso. São 3 passos, né? Eu vou calcular a média de todo mundo. Vou calcular a diferença, os desvios, vou elevar ao quadrado, ok? Vou elevar ao quadrado e vou dividir pela quantidade de termos, tá bom? Diga, Carol. Eu vou botar um exemplo aqui prático pra gente, tá? Fica tranquilo. Pode dizer. Professor, eu não entendi muito bem essa fórmula, não. Tranquilo, tranquilo. É o seguinte, ó. Esse F aqui, esse Fzinho aqui, não se preocupa com a fórmula não, tá, gente? Eu estou dizendo que a fórmula ela é um mecanismo rápido de fazer a conta. Só que, como é que eu estou explicando para vocês? Eu quero que vocês percebam o mecanismo do cálculo, tá? Eu vou botar um exemplo prático para a gente poder calcular esse desvio, tá bom? Então, eu vou colocar um exemplinho aqui para gente, tá? Mas voltando na fórmula em si. Esse símbolo aqui, esse símbolo que eu estou circulando de vermelho, se chama média. A média que a gente está acostumado a falar. Só que eu representei de um jeito bem específico, tá? Bem, a média você já sabe fazer. E eu falei para você que a gente pode calcular desvios. E aí você vai pegar esses desvios e vai elevar ao quadrado. E aí você vai somar todo mundo, todos esses desvios. E você vai dividir pela soma desses desvios que aparecem. Exemplo prático, tá? Vou pegar uma tabelinha aqui e a gente vai fazer isso com calma, tá? Porque o desvio padrão vai ser a raiz quadrada desse número. Só isso. Só isso, tá? Então, por isso que a gente tem que falar da variância para fazer a raiz quadrada disso. E aí, o que você vai precisar saber na íntegra, na real, na real, na real? O que é o desvio padrão? É justamente um número que diz para a gente o quão concentrado está a distribuição, tá? Aí vem a questão. Quanto maior o número... Pô, Diga, querida. o F, ele é também a média? O F vai ser a nossa frequência, vai ser o total de termos que vão aparecer. Tudo Ah, bem? sim. Vai ser esse total de termos, tá? Mas que eu quero resumir para vocês em termos gerais. O desvio padrão pode ser... Repara que é uma raiz quadrada, né? Uma raiz quadrada.
Então, quando eu fizer a raiz quadrada, quanto maior o número, mais disperso estarão os dados. Quanto menor o número, menos dispersos estarão os dados. Diga, Carol. Professor, não tô entendendo mais nada. O senhor tinha falado uma parte. Tinha falado uma parte que se um diminuísse, eu não entendi mais nada. É o seguinte, Carol, e para a galera toda. Sabe o desvio padrão? Vai aparecer assim na prova. Qual é o desvio padrão? Ou melhor, seja o desvio padrão tanto. O que eu estou dizendo para vocês? Quanto maior o desvio padrão, mais disperso será o seu conjunto de dados. Quanto menor o desvio padrão, mais concentrado será o seu conjunto de dados. É isso que você tem que lembrar, em essência. Dificilmente Professor, ele vai pedir para você calcular o negócio. Dificilmente, tá? Dificilmente. Diga. então quer dizer que, tipo assim, se o meu desvio padrão Sim. for. O desvio padrão é aquele número pequenininho, né? Exemplo, a média era 7, o Aham, desvio padrão era 1,5. Aí, se o desvio padrão, se a média for, exemplo, aham. 90, Tá. e então o desvio padrão tem que ser um número que seja muito distante de 90, é tipo isso? Você está indo num bom caminho do dia. Muito legal que você falou, de verdade, muito bom. Eu vou só apurar um detalhe importante. Você foi muito bem. Porque, na verdade, o desvio padrão é uma medida. Se o desvio padrão é uma medida, a partir do momento que eu calculo essa medida, eu consigo dizer se a distribuição está perto ou está afastada. Então, primeiro eu calculo, ou melhor, primeiro eu tenho a informação do desvio padrão e depois eu posso dizer se a distribuição está longe ou está perto da média. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Primeiro você precisa da informação do desvio padrão. Você precisa dessa medida de dispersão. Depois que você tem essa medida, você consegue me dizer os dados estão mais aglutinados ou mais dispersos. Quanto maior o desvio padrão, mais dispersos estão os dados. Quanto menor o desvio padrão, mais juntinhos estão os dados. Mas veja bem, Duda, e para a galera toda, o que eu mostrei para vocês antes não é o desvio padrão. O que eu mostrei antes é só um desvio. É só um desvio da média. Um desvio que, nesse caso, a gente calculou desvio médio. Tudo bem? Foi só isso que aconteceu. Ok? Professor, Diga, querido. Ok, professor. faz um exercício aí só para ver, só Agora, para um você, pouco do teórico você tá manda, ficando muito Fabinho. colado. Você manda, eu faço. De verdade. Você manda, eu faço. Vamos junto. O que que você não pede que eu não faço? Vamos lá. Vou deixar o conceito aqui. Vamos brincar do seguinte. Tá. Candidato. Vamos falar um pouco de eleições. Vamos lá. Eu quero fazer aqui o seguinte. Eu tenho um candidato. Candidato. E eu tenho, digamos, a turma dele. Ou melhor, votos daquela turma para tal candidato, tá? Então, eu vou coletar votos, fazer uma eleição, vou colocar aqui 4 turmas e vou colocar 2 candidatos, tá bom? Então, vamos lá. Candidato. Espera aí, deixa eu melhorar minha linha. Candidato. Vamos lá. Então, você já vai anotando aí. Vamos ter uma tabela bonitinha, que teremos basicamente 2 entradas, 2 nomes, tá? 2 nomes. Então, a gente vai ter o candidato tipo A e o candidato tipo B, tá? São 2 tipos de candidatos, tá bom? Então, vamos lá. As turmas que eu coletei esses dados. Terceiro ano. Vou botar, ao invés de terceiro ano, é uma coisa mais legal.
botar assim. Turma A, B, C, D, E e F. Tá bom? Então, estamos montando aqui com muita categoria, muita calma, essa tabelinha maravilhosa. Então, você vai dividir isso. E aí, eu vou querer saber essas coisas todas do nosso bate-papo de hoje. Tá? Então, aqui, para cá, para cá e para cá. E eu vou colocar uns números aqui, né? Claramente. Já percebeu que eu vou montar uma tabela. Então, tá bom. Então, vai ser assim. 12, 12. Separei aqui uma tabelinha pra gente. 15, 11. 12, 18. Tá? 16 e 9. E aqui a gente vai ter 14 e 19. E a gente vai ter aqui 15 e 15. Tá bom? Tá bom? Tranquilo? Então, temos aqui. Primeira coisa que eu vou calcular aqui. Quer dizer, agora vamos roteirizar esse negócio. Eu vou calcular aqui esse tal desvio padrão. Tá bom? Ou seja, qual dos dois candidatos tem maior desvio padrão? Ou qual dos dois tem um menor, né? Então, essa é a grande questão. Tá? E detalhe. Percebeu, Fabinho, qual vai ser a proposta? Eu tenho dois candidatos e aí eu coletei a quantidade de votos em cada uma das turmas. Turma A, turma B, turma C, turma D, E e F. Tá bom? Então, para esses dois candidatos, eu tenho uma distribuição diferente. No tipo A, 12, 15, 12, 16, 14, 15. Tipo B, 12, 11, 18, 9, 19, 15. Tá bom? Bem, a pergunta é: qual candidato é o mais regular? Essa pergunta é muito maneira, pergunta de Enem. Então, qual candidato? Olha só que legal. Qual candidato é o mais regular? O que significa essa pergunta, gente? Se você percebeu o que a gente conversou até agora, perguntar qual é o candidato mais regular significa dizer qual candidato está mais próximo, qual candidato está mais próximo, ou melhor, qual candidato terá o menor desvio padrão. Entende o que eu quero dizer? Porque o desvio padrão é esse número que representa uma medida de quão concentrado está uma distribuição. Então, repara, 12, 15, 12, 16, 14 e 15. Você acha que essa distribuição é regular ou é irregular? É uma distribuição que está muito distante da média ou é uma distribuição que está perto da média? O tipo B, 12, 11, 18, 9, 19, 15. É uma distribuição que está longe da média ou está perto da média? Tudo bem? Diga, Maria Barcelos. Professor, eu me perdi agora. A gente vai descobrir a média ainda? Que... A gente vai descobrir agora, Maria Barcelos, o seguinte: o desvio padrão. Porque o desvio padrão é uma medida que me ajuda a perceber se os números estão próximo à média ou afastado da média. Repara que eu perguntei qual candidato é mais regular. Quer dizer, eu não tô querendo que um candidato ele tenha muitos votos numa turma e poucos votos em outra. Eu gostaria que existisse uma uniformidade na votação, né? Que mais ou menos o candidato recebesse o mesmo número de votos em todas as turmas. Isso significa ser regular. Entende o que eu quero dizer?
Faz sentido isso? Professor, mas a gente olhando assim, o tipo A tá mais coerente com o que o senhor falou. Aí o que a gente faz com isso? Então, Eu já identifiquei que é o tipo A. se você percebeu que é o tipo, quer dizer, a gente não fez conta nenhuma, né? Isso é uma sensação. Isso é uma percepção aqui que você está vendo. Ah, parece que os números estão mais ou menos próximos. Bem, se você tem essa sensação, você responderia no Enem que o candidato tipo A é o mais regular. Esse seria o gabarito. Tudo bem? Uma vez que você percebeu isso sem fazer conta, senhor Fábio, tudo bem? A gente não fez conta alguma até então. E eu falei para vocês que existem algumas contas a fazer. Mas vocês já entenderam o conceito. Vocês perceberam que agora, para entender o quão regular é o candidato, eu preciso calcular esse tal desvio padrão. Tudo bem? Fechou? Entenderam a ideia? Ficou mais claro agora? Ficou de boa? É isso que a gente vai ter que saber, tá? Se eu dissesse para você de cara, mas para esses dois candidatos, o desvio padrão, vou botar assim, desvio padrão. Eu não calculei, tá? Não calculei. Eu estou estipulando aqui um número. O desvio padrão do tipo A e o desvio padrão do tipo B, são respectivamente do tipo A 1,4 e aqui do tipo B é 2,1. Quem é o mais regular? Não calculei, tá? Eu estou chutando o valor aqui, tá? Quero que a gente trabalhe o conceito primeiro. Quem é o mais Seria o regular? A? Como? Seria o A? Sim. Perfeito, Carol. Porque tem o menor desvio padrão. Vocês estão ligados no que está acontecendo? Essencialmente, fazer esta conta dá um trabalho danado. Dá muito trabalho. Porque, como você já viu, a gente vai ter que pegar a média, pegar cada número e diminuir da média, elevar ao quadrado, somar tudo e etc. Tá? Então, não quero que vocês percam tempo fazendo essas contas. Tudo bem? Não é para se preocupar com isso. Até porque, como eu te falei, se cair uma questão de desvio padrão no Enem, vai ser uma análise qualitativa. Ele vai te dar o valor. Vai te dar o valor do desvio padrão, de uma medida de dispersão. Tudo bem? Ficou claro o que é o desvio padrão? Tá legal isso? Ficou no coração? Mas aí, professor, como é que a gente resolve sem conta? Então, sem conta foi o que a Carol falou. Quanto menor o desvio padrão, mais concentrada é a distribuição. Tá vendo que você pode comparar aqui 1,4 com 2,2, Fábio? O menor é 1,4. Ou seja, os dados, a distribuição está mais concentrada. Entende? A distribuição estará mais concentrada porque o desvio padrão é menor. Fechou? Não fechou. Não fechou? O que eu digo é o seguinte, Não. repara. Diga, Bia. Bia, alô? Perdão. O desvio padrão, você está comparando com a média? Tipo, se ele é menor. O desvio padrão já é uma medida. Já é a medida em si. Tudo bem? O desvio padrão, ele serve para que a gente tome uma decisão. Ok? Pensa comigo, vamos juntos. O desvio padrão é uma medida que vai fazer com que eu tome uma decisão. Beleza, que decisão é essa? A decisão de perceber qual das duas quais das duas distribuições estão mais aglutinadas em relação à média. É isso, tá? Quais distribuições estão mais perto
da média. Isso é a medida chamada desvio padrão. Desvio padrão já é a medida. Tudo bem? Diga, Pedro. Mas aí, no caso, professor, a questão vai dar o valor do desvio padrão e a gente vai analisar? Exatamente isso Ah, que eu estou dizendo para vocês. Exatamente isso. entendi. Quanto menor o desvio padrão, mais perto da média estão os valores. Tudo bem? Achei que a gente teria que fazer Professor, um cálculo para achar. Então, esse cálculo ele dá trabalho e quase não cai no Enem. Se tiver uma questão no Enem, foi lá no passado. Não apareceu mais. Diga, Carol. Depois eu passo a palavra para o Fábio. Professor, então Diga. a fórmula do desvio padrão é aquele número esquisito, Isso, x menos. exatamente. Tá. E aquela média, o senhor pegou a média, aí Uhum. diminuiu por cada coisa. Isso se chama Aquele número lá, desvio. Se chama desvio. É um entendi, desvio. obrigada. É só quanto eu estou distante da média. Só que isso não é o desvio padrão. É só um desvio. Quer dizer, eu calculei a diferença de um número para a média. Então, se a média é 5 e eu tenho um número aqui na minha sequência que é 12, eu calculo essa distância. 12 menos 5, 7. É só uma medida. É só um número que traduz essa diferença entre um número com a sua respectiva média. Tudo bem? Diga, Fábio. Obrigada. Nada. professor, mas, Diga, por exemplo, querido. se na prova caiu uma questão, por exemplo, Isso. assim, eu consigo fazer também, sem fazer um cálculo, com Sim. esse conceito de que o senhor falou de mais distante, mais próximo, porque aqui, por exemplo, agora que o senhor está falando, ficou bem óbvio, porque como os intervalos entre os números são bem Menores? menores do tipo A do que do tipo B, então só poderia ser esse. Tudo bem. Sim, sim, sim. Eu só Mas na olhando isso. verdade, Fábio, eu vou até complementar o que você falou. Você está muito bem, tá muito antenado. Porque ele vai ter que te dar o desvio. Ele vai ter que te dar esse desvio padrão. Entendeu? Porque é um número que serve para você medir a dispersão. Então, a partir deste número, a gente vai interpretar esse número e tomar a decisão. Qual distribuição é menos ou mais afastada? Então, quanto menor, mais concentrada. Quanto maior, mais afastada. Esse desvio padrão, ele virá escrito. Seja a sequência ou seja a distribuição que tem um desvio padrão de tanto. Vai comparar com o outro. Eu preciso comparar coisas, né? Então, eu preciso comparar dois desvios padrão. Ok? Então, isso é fundamental. A gente precisa comparar os desvios para saber qual distribuição tem menos dispersão. Está menos dispersa. Tá? Tranquilo? Tranquilo? Eu sei que é um conceito novo, mas vocês estão indo muito bem. Vocês estão indo muito bem. É isso mesmo, tá? Eu vou te dar um valor e aí, a partir disso, você vai me dizer se a distribuição está mais ou menos dispersa. Tá bom? Tranquilão? A gente não vai preocupar com a ideia do cálculo. O cálculo ele é muito, muito secundário. Importante saber o conceito disso. O conceito disso é fundamental. E saber que tem aquela Professor, fórmula estranha. Diga. uma última pergunta, desculpa É duas. interromper. Não precisa ser a última, não. Pode Qua- falar. mas aí quando eu sei o que que como é que eu posso falar? O que que o coisa vai estar pedindo? Que é que o senhor está pedindo mais regular, então logo é o tipo A. Mas aí qual seria a pergunta que ele estaria pedindo tipo B, por exemplo? Entendi. O menos regular. Ou mais disperso. Pode ser também. O menos, enfim. É porque regular é uma palavra boa para dizer, para traduzir essa ideia de que está tudo muito no mesmo patamar, entendeu? É muito comum usar essa palavra, tá? Ele pode pedir o mais regular, o menos regular, ou pensando num sinônimo de regularidade, por exemplo, deixa eu pensar, algo regular, algo uniforme, o mais uniforme também pode ser, também é algo Pode parecido. usar a palavra constante também ou uma coisa distante?
Pode pensar o mais constante, seria uma aproximação, porque você percebe que não é algo constante, né? Porque constante remete à ideia de um único valor. É algo parecido com isso, Fabinho, mas é nessa ideia, que tá tudo muito no mesmo, sabe? Tudo ali uniforme, tudo com essa ideia de uma regularidade. Tudo bem? É isso, é isso, é isso. Professor, Diga, querida. a Bia tinha colocado aqui no chat, acho que você não viu, Não, não mas vi, ela desculpe. perguntou se, tipo, a pergunta vai ser tipo assim, qual candidato é o mais regular? Tipo, na hora de fazer a pergunta lá no Enem, se vai ser Sim, só isso ou se vai ter que... Não, sempre vai ter, né, aqueles textos maravilhosos deles, exato, né, exatamente. Vai ter quilométricos, assim, era uma vez, todo um contexto todo um para contexto que poder fazer vai, essa pergunta. Mas se, claro. tipo, vai ser bom, vai dar para identificar. É isso que acho que Sim, ela tá querendo saber. esse é o ponto. Só que aí você vai ter 5 opções. Aqui eu coloquei 2. Você vai ter de A até a E. No Enem você vai ter 2. Aí ele vai colocar um texto jornalístico, vai tirar um texto de algum lugar bonito, aí vai dizer depois que a pesquisa foi feita em tal lugar, etc e tal. E a partir dali, você vai ter que tomar uma decisão. E o número, esse é o ponto que eu quero ressaltar. O número que a gente está usando, que estamos usando, para poder avaliar a dispersão de um conjunto de dados, chama-se desvio padrão. Então, você pode encontrar desvio padrão, tá? E aí, olhando para ele, você vê, compara, né? Entre outros, se é muito grande ou muito pequeno. É claro, se estiver perto de zero é pequeno, né? Só lembrando esse fato, né? Perto de zero pequeno, mais afastado do zero, grande. Tá bom? Isso também é uma percepção importante de se ter. Tudo bem? Difícil isso? Mais ou menos difícil? Mais ou menos? Tudo de boa? Muito bem. Então a gente viu dois tipos de medidas, né? Medidas de tendência central e medidas de dispersão, tá bom? E para a gente ir finalizando, eu sei que está bastante calor aí todo mundo, vocês estão brilhantes aqui, super antenados e antenadas. Por favor, perguntem, continuem perguntando, por favor, até a madrugada a gente vai ficando por aqui. Olha só, deixa eu apagar uma coisa. Deixa eu apagar aqui uma parada. Eu quero falar de um gráfico. Bem, você sabe que estatística é uma ferramenta importante da estatística de apresentação de dados, são os gráficos. Mas eu quero falar do gráfico de setor. Isso é uma coisa importante para a gente. Gráfico de setores. Acho que vocês já viram esse tipo de gráfico. É o famoso gráfico de pizza. Famoso. Conhecido aí no submundo da matemática como gráfico de pizza. E como é que acontece isso? Ele é um círculo, onde desse círculo eu simplesmente divido em algumas fatias. Tá bom? Vou dividir assim. Tá? O que é possível perguntar a partir disso? Bem, é possível dizer o seguinte. O seguinte. Eu vou dividir isso aqui. É, vamos pensar 4 estilos de filme. 4 estilos de filme. Vocês podem me ajudar? 4 estilos de filme? Drama? 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 Dorama, é isso? Dorama? Drama, é isso? Não entendi. Não, drama. Ah, drama. Drama. Tá. Drama. Drama. Tá bom. Drama. Tá. Comédia. 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 Terror. Terror. Beleza. Mais um aqui. O que vocês... Romance. Romance. Muito bom. Legal. E aí eu tô fazendo uma pesquisa.
né? Uma pesquisa legal, onde eu pergunto para as pessoas qual é o estilo de filme predileto, tá? Muito bem. Vamos lá. Bem, vamos ser coerente aqui com o nosso desenho. Dá para ver que a região que tem o drama e a comédia são as maiores, ok? Isso é razoável de pensar aqui no nosso desenho. Bem, aqui eu vou colocar, sei lá, a minha pesquisa foi grande, tá? Então eu coletei alguns dados e percebi que a gente tem aqui 150 pessoas drama. Aqui eu vou colocar ligeiramente maior, 200 comédias, 200 pessoas. Bem, aqui, terror. Normalmente terror, enfim, botei menor, tudo bem. Vou colocar aqui 50. Números tranquilos, tá? E romance aqui é um pouquinho, quer dizer, eu acho que eu percebo que é um pouquinho maior que o terror, sei lá, 60 pessoas. Tá? O que vai acontecer? Pergunta a você. Quantos por cento gostam de drama? Quantos por cento gostam de comédia? Quantos por cento gostam de terror e quantos por cento gostam de romance? Simples assim. Porque eu quero transformar esse gráfico num gráfico de percentuais. Eu quero fazer exatamente isso aqui. Eu quero transformar esse gráfico num gráfico de percentuais. Entenderam o que Só eu quero uma dizer? pergunta, Pode porque fazer. eu sempre me confundo. Tá. Exemplo, quando eu vou somar tudo, quando eu Aham. vou fazer a porcentagem, Sim. eu tenho que somar o quê? Tipo Você tem que. assim, Tá. Entendi a sua pergunta. 100% é o círculo todo, ou é 200 mais 150 mais 60 mais 50 que é o 100%? Eu fico Exatamente, sempre confusa. exatamente a sua segunda fala. 100% é a soma da minha população. É todo mundo que eu entrevistei. Isso é 100%. Que de fato é o Ah, círculo todo do dia. De fato. Só que cada uma dos setores representa um número de pessoas. Então, eu quero saber quantos por cento gostam de drama, quantos por cento gostam de comédia, romance e terror. Vamos lá, vamos começar. Drama. professor, Diga, querido. mas quando o senhor faz essa pergunta, a gente vai pelo aquele caminho da Duda, soma tudo, desconta os 150, e aí essa vai ser a resposta? Soma tudo, Fabinho. Pode fazer uma proporcionalidade. Se você está tranquilo em regra de três, vai por aí. Você pode fazer assim, vou fazer aqui com vocês o primeiro. Ó. 100 mais 200 é 350. 350 mais 50, isso vai dar 400. Mais 60, 460. Então, 460 corresponde a minha... 460 corresponde a 100% dos meus entrevistados. Se eu quero saber drama, eu quero saber 150% correspondem a quantos por cento de 460? Tudo bem? Só isso. Se você está familiarizado com essa ideia de porcentagem, ou melhor, de proporcionalidade, você pode ir por aí. Não tem problema nenhum. Tá todo mundo familiarizado com isso? Tá de boa? Então eu quero saber drama, comédia, comédia, mesma coisa, né? 460 tá para 100%, assim como 200 tá para alguma coisa. Ah, Rodrigo, isso não cai no Enem. O quê? Não cai? Hã, isso despenca. É o detalhe da porcentagem, você ter essa fluência de poder traduzir um gráfico de setor para um gráfico de porcentagem que ele vai te perguntar. Quantos por cento isso vai dar? Quantos por cento gostam de drama e romance? Então, porcentagem é uma linguagem fundamental para a gente, tá? Terror, terror aqui. A gente vai ter 460. Eu estou só representando aqui as proporcionalidades. 100%, 50, tá para alguma coisa. E romance, romance, estamos com mesma coisa, né? 450 para 100% e 60
para alguma coisa. É claro que a interrogação você pode escolher qualquer letra, tá? Só botei uma interrogação aqui para dar um charme de pergunta, tá? É assim que a gente vai fazer. Alguma dúvida com relação a isso? Tranquilo? Tá de boa? Como é que faz isso? Se você não lembra, fazer um só e aí você termina os outros com tranquilidade. Vou pegar comédia. Você vai fazer assim, ó. Multiplicar cruzado. Você vai fazer 460 vezes interrogação, vezes, vou botar P de porcentagem, igual a 200 vezes 100. Tá? Então, o que vai ser o P? 200 vezes 100 divididos por 460. Fazer essa conta, gente, dá trabalho? Dá trabalho. Mas foram números que eu inventei, tá? Que eu tirei aqui, não botei nada muito exato. O que eu gostaria de fazer aqui? Simplifica a fração. Comentei isso com vocês em algum momento da vida. Corta o zero com esse zero. Simplifica o 10 com 46. Simplifica o 10 com 46. Divide tudo por 2. 46. A metade de 46 é 23. E a metade de 10 é 5. Então, moral da história, o que você tem que fazer? Pegar o 200, multiplicar por 5 e dividir por 23. Tá bom? Tranquilo? Quanto dá essa conta? Fala para mim, por gentileza. O professor estava fazendo e o meu deu muito errado. Diga, Então, quanto deu o seu? tava 3,111. Então, eu acho que deu muito errado porque eu Peraí, não tinha 311 é simplificado. 3, que você falou, Carol? 3,11 ou 3.000 alguma coisa? Tava dando 3.000 e alguma coisa, mas eu vou ter que refazer, porque eu botei com um número grande, então tava Ah, muito entendi, bugado. entendi. Tudo bem. 350, 400, tá, 460. Quanto deu essa conta, gente? 5 vezes 200 é 1.000, né? Então aqui a gente vai ter. Professor, desculpa, eu me Diga. perdi. O que eu tô fazendo aqui, Dudinha? Eu tô calculando as porcentagens de cada um dos filmes, dos entrevistados, né? Não, sim. Então eu tô Mas é fazendo. que. Diga. Por que apareceu um 5 ali? Não entendi. Ah, sim. Boa. Apareceu um 5 porque eu simplifiquei. Eu dividi o 10 por 5 e dividi também. Perdão, dividi o 10 por 2 e dividi o 46 também por 2. Todo mundo por 2. A metade de 46 é 23 e a metade de 10 é 5. Então, por isso que ficou 200 vezes E 5. é porque eu pensei que você ia só fazer, tipo, 200 vezes 100, que é dar... Esqueci, não vou 20 saber mil. agora. 20 mil. 20 mil, ia dar 20 mil, e você ia dividir por 470. Ah, não, mas ficou mais fácil desse jeito, realmente. É isso. Porque a galera da matemática detesta fazer conta. Então, tudo que a gente puder simplificar, a gente simplifica. A gente evita esse tipo de coisa. Quanto é que dá essa conta, então? Então, aqui a gente vai ter 43,47. 47, 82, 60. boa. Percento. 43,47%. Percentuale. Tudo bem? Você vai fazer isso para todos. E aí você vai me dizer, quer dizer, no próximo momento, quanto deu em cada uma dos porcentagens. E aí você vai ter que somar tudo e vai ter que dar 100%. Cada fraçãozinha do setor tem que dar somadas, unidas 100%, porque você, afinal de contas, partiu de 100%. E você está dividindo em 4 partes. Somando essas 4 partes, você resulta em 100%. Tudo bem? Faz sentido isso? Faz? Difícil isso? Aula pesada? Ou mais ou menos pesada? Mais ou menos. Mas importante para vocês, importante para a gente poder ter esse vocabulário, ter essas questões na manga, porque e a gente, se cair, é bem tranquilo de acertar.
tá bom? É bem tranquilo de acertar. Não é para ter medo nesse sentido, tá? E estatística vai aparecer, a gente tem que estar bem ligado, bem ligada. Tudo bem? Beleza, gente? Muito que é bom, muito que é bom. Deixa eu botar aqui. Muito que é bom, gente. Olha, desejo uma boa noite a todos. Boa noite a todas, tá? Fiquem bem. Momento chamadinha. Luiz Carlos, Ingrid, Dudinha, Caroline, Maria Eduarda Moura, Maria Barcelos, Karina, Pedro, Jorge, Eu, Rafaela, Fabinho, Gustavo, Matheus, Paloma, Natália, Pamela, Beatriz, Isadora, Eloá e Isabela. Muito bem, chicos e chicas. Olha, sim. grande beijo para vocês, Sim, tá? sim. Sim. Muito bem, muito bem, muito bem. Tô aqui com papel de hablante de portunhol macarrônico, né? Muito bem. Bem, gente, olha só. Estamos em setembro, final de setembro. Terminamos a parte de estatística. Não sei se vocês sabem, mas nossa prova está chegando. Espero que vocês estejam tranquilas, espero que estejam bem tranquilos. Momento agora é de colocar as ideias no lugar para a gente poder alinhar todos os conceitos. Então, qual será a nossa próxima etapa? A nossa próxima proposta? Nossa próxima proposta será bastante com a ideia de que vocês tragam mais dúvidas. Tudo bem? Eu prepararei alguns tópicos aqui que eu julgo serem os mais complicados, tá bom? E quero que vocês também tragam demandas para que a gente possa alinhar esse papo todo, tá bom? Então, para além das questões que a gente vai fazer nesse bloco, esse bloco outubro que eu chamo, esse outubro feliz, quero que vocês tragam bastante dúvidas, porque nossa prova já está batendo a porta. Não sei se vocês já perceberam. Um mesinho, um mês e pouco, tá bom? Então, desejo tudo de bom para vocês, tá bom? Boa semana para vocês, tá? Cuidado com o calor, hidratem-se, por favor. Um grande beijo, estamos juntos, tá? E vamos que vamos para cima, beleza? Beijo a todo mundo. Tá, Valeu, professor. boa noite, Beijo, boa obrigado. noite. Até mais. Muito obrigado. Beijo, obrigado a Tchau, vocês. tchau. Grande tchau, abraço. professor. Boa noite. Boa!